Os 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim você pode fechar os teus olhos e meditar na letra dessa canção. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu servirei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
eu servirei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, enche-me, enche-me, enche-me do teu poder, enche-me, enche-me, enche-me da tua glória, enche-me, enche-me, enche-me e opera em mim. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ó Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Pai, até nesse momento para compreender a Tua santa e preciosa palavra, Pai. E que a mesma, Pai, ela possa continuar produzindo nas nossas vidas as mudanças, Pai, as quais nós tanto necessitamos, Senhor, para poder Te servirmos ainda melhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amada igreja, nós vamos refletir nessa noite na história dessa personagem, Maria, que é descrita nos evangelhos, e nós vamos lendo os evangelhos e vamos percebendo que em um evangelho ela é apresentada, poderíamos dizer que de uma forma como que uma incógnita, num outro evangelho de uma forma anônima, mas de forma muito bem clara, no evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, ela é descrita como Maria, a irmã de Lázaro, moradora ali da cidade de Betânia. E o contexto do texto é algo maravilhoso para nos ensinar nessa noite. Nós observamos o evangelho segundo escreveu Marcos, é o que nós vamos utilizar, aonde 2 dias eram os quais faltavam para que a Páscoa ela fosse celebrada em Jerusalém. E Jerusalém ela ficava aproximadamente a uma distância de 9 quilômetros ali da cidadezinha de Betânia, alguns chamam de vilarejo. E lá em Jerusalém, os líderes, os principais do judaísmo, escribas, fariseus, saduceus, eles urdiam um plano, um projeto, e eles tinham como finalidade prender Jesus para que, posterior àquela festa da Páscoa, eles viessem a executá-lo. A festa da Páscoa, ela era talvez a festa mais importante para o povo judeu. Era uma alegria tremenda a celebração da Páscoa em Jerusalém. E dizem os estudiosos que a população ali em Jerusalém, ela quintuplicava. Era muita gente vindo de diversos lugares, de diversas províncias naquela época. Gente da Galileia, da Pérea, da própria Judeia, da Itureia, de todos os lugares ali, eles chegavam, os judeus, para celebrar a Páscoa. Festa essa que era celebrada pelos judeus, onde eles celebravam aquela saída do Egito, a libertação vinda da parte do Senhor. E na Páscoa eles celebravam comendo pães sem fermentos, pães ázimos.
e também se alimentavam de ervas amargas para lembrar do cativo, ou melhor, do cativeiro, da opressão que eles sofreram ali no Egito. Era festividade, era momento de celebração para o povo judeu, mas para os romanos era um momento de terror, porque com tanta gente, de acordo com como diz o texto, poderia apresentar algum tumulto, poderia surgir alguma rebelião, e isso era algo que os romanos temiam, a tal ponto que o governador ele vai remanejar, ele vai transferir o seu domicílio de Cesareia Marítima para Jerusalém. Até mesmo Herodes, o tetrarca, que atualmente ali era quem governava a Galileia, ele deixa o seu domicílio, o seu aparato militar e vai para Jerusalém por conta dos seus súditos que saem da Galileia para essa festividade. Então esse era o cenário em Jerusalém, aonde se tramavam, aonde se arquitetava um plano para vir a tirar a vida do mestre. E lá nessa cidadezinha, nesse vilarejo, em Betânia, a 9 quilômetros aproximadamente de distância, havia um banquete sendo oferecido. E esse banquete oferecido era oferecido a Jesus. Diz o texto que nós lemos que a casa, o qual esse banquete estava sendo realizado, era a casa de Simão, o leproso. Logicamente ele não era mais leproso, porque nós bem sabemos que as leis levíticas deixam claro como era a questão do leproso. Mas mesmo tendo sido curado, ele permanece, com essa situação como que estampada sobre si, o qual o próprio texto faz questão de dizer como ele era conhecido, Simão, o leproso. E lá nessa casa, neste banquete, assentado ali à mesa, próximo à mesa, diferente do nosso contexto aqui ocidental, pois eles sentavam-se no chão, reclinavam um pouco o corpo e o braço sobre a mesa. Jesus estava ali na mesa com os homens, com os discípulos, para a realização desse banquete. E é dentro desse contexto que de repente surge essa mulher, Maria. Maria, diz o texto, que ela vai quebrar um vaso de alabastro que continha dentro desse recipiente, um perfume, um nardo, não simplesmente um nardo, mas um nardo puro, algo sem mistura, algo que não era híbrido. E ela quebra ali e ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus de tal forma que vai escorrer por todo o seu corpo. E você conhece bem o texto? Querido, olhando para esse texto e todo esse contexto, eu quero destacar algumas coisas muito relevantes na vida dessa mulher, que tem muito a nos ensinar, porque é uma mulher que sempre está aos pés de Jesus. E observando textos, nós percebemos que em um momento ela está aos pés de Jesus para aprender. Em outra ocasião ela está aos pés de Jesus para chorar. E em outro contexto ela está aos pés de Jesus para agradecer. Observemos isso, como é importante estarmos aos pés de Jesus para desenvolvermos coisas tão preciosas como essas. Olhando para o texto bíblico, versículo 8, nós vamos observar a primeira lição que eu quero extrair nessa noite, é que Maria, diz o texto que ela fez o que podia. Ela fez o que pôde. Todas as vezes que eu olho para esse texto, e há muito tempo atrás, quando eu ouvi a primeira mensagem sobre essa mulher, eu fui desafiado, e continuo sendo desafiado até os dias de hoje, a parar para fazer uma análise da minha vida, e como está a minha vida no que tange a servir
ao Senhor Jesus Cristo? Será se nós temos feito tudo aquilo que nós podemos? Pare para refletir nisso nessa noite. Será que você tem realmente desenvolvido tudo aquilo que você pode fazer por Jesus, para Jesus? É impressionante como nós dedicamos tempo, dedicamos esforços, dedicamos recursos, tudo aquilo que está à nossa disposição, quando o assunto é as nossas prioridades, quando o assunto somos nós mesmos. Mas olhando para essa mulher, eu percebo que o texto chama a nossa atenção para refletirmos em tal atitude maravilhosa. Maria, ela fez o que pôde. Semana passada, eu fui refletir em algo que martelava bastante na minha mente, sobre uma agenda. Eu até comentei com alguns irmãos, comentei com líderes de célula, porque Deus ele me fez refletir sobre essa agenda da semana passada para cá. Entenda bem, querido, Deus ele tem uma agenda. Você também tem uma agenda, amém? Não estou falando fisicamente, aquela bonitinha lá, já para o ano 2024, onde você vai colocar todos os seus projetos. Tem alguns que são bem organizados e fazem isso. Mas ainda que você não coloque ali no papel, numa agenda física, você tem uma agenda. Você tem projetos. Você tem sonhos. Você tem alvos os quais você quer alcançar. E eu te digo, querido, com base na Bíblia, Deus ele também tem uma agenda. E a agenda de Deus, ela está em constante atividade, em constante desenvolvimento. O meu Deus, ele não vai parar a sua agenda por conta da minha e da sua agenda. Nós precisamos entender isso. Eu não nasci em um lar cristão. Eu fui conhecer a Cristo quase com 20 anos de idade. Mas desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu compreendi uma coisa que eu continuo trazendo até os dias de hoje. Tudo aquilo que está entre mim e Deus, tudo aquilo que me atrapalha de servir a Deus, de poder apresentar aquilo que realmente eu posso fazer para Deus, eu considero algo descartável da minha vida. Eu coloco de lado. É impressionante como nós construímos uma agenda baseada nos nossos projetos pessoais. E eu não estou dizendo para você nessa noite que você não possa almejar chegar mais longe no campo acadêmico, no campo financeiro, na área trabalhista, em quaisquer outras questões. Mas eu estou lhe dizendo que eu e você precisamos entender que o nosso Deus, ele tem que ter a prioridade na nossa vida. Pastor, se eu tenho uma atividade para desenvolver, que vai render coisas positivas para mim no futuro, mas essa atividade ela é no domingo, à noite, vai pegar a parte da tarde à noite, eu não posso mais ir para a igreja. Como assim, irmão? É incrível como as pessoas elas simplesmente colocam as coisas referentes ao reino de Deus de lado, com uma forma banal, por qualquer motivo, por qualquer razão. Ah, pastor, não vai dar mais para esse projeto aqui porque apareceu uma outra coisa. Querido, eu sempre coloquei Deus como prioridade na minha vida. Nós, quando jovens em Bacabal, orávamos, um grupo de 6 jovens na época. E a coisa que nós mais dizíamos era isso: estamos estudando para concurso público, continuaremos estudando, para ver se a gente consegue uma vaga, uma oportunidade de trabalho onde a gente tenha muito mais possibilidades de dedicar tempo a servir ao Senhor, ao serviço do reino de Deus. Essa mulher, ela fez tudo o que pôde. Eu refleti em uma outra coisa muito interessante. Nesse tema de missões, você já parou para perceber que missões é um projeto de Deus, mas é uma tarefa de quem? É uma tarefa da igreja. Você se considera igreja, irmão?
Você se considera igreja? Pois se você se considera igreja, missões é tarefa sua. Eu aprendi errado. Eu aprendi que fazer missões é possível se fazer de 3 maneiras, como se fosse algo opcional. Vamos lá? Você pode fazer missões? Hein? Como? Vocês não sabem. Nós podemos fazer missões como? Contribuindo, orando e indo, não é? Como se fosse algo opcional, e não é assim. Eu e você devemos fazer missões porque é tarefa da igreja, é projeto de Deus, mas é tarefa minha e sua. Fazer missões é contribuir. Fazer missões é orar. E fazer missões é ir também. Começa aonde? E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém. É aonde você está. Você tem que entender que fazer discípulos é a obra missionária. Jesus, Ele nos mandou fazer discípulos é o projeto de Deus, é tarefa da igreja, é missões. E às vezes o nosso entendimento é que missões é só para a China, para a Índia, para a África, para a Coreia do Norte. Não. Fazer missões é aqui também. Eu e você. Existem muitos irmãos que colocam dificuldade, ou dificuldades no plural, para fazer a obra de Deus. A gente ouve muito: ah, pastor, para me ser um líder de célula, não dá não. Vai exigir muito de mim. Eu tenho muitos outros projetos. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. Ah, pastor, não tem. Ah, pastor. Eu sonho com um dia em que a PIB em Timon, ela vai ver irmãos chegando para a liderança e dizendo: pastor, eu quero ser um líder de célula. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Pastor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não sei muita coisa não, pastor, mas eu quero. Eu quero ver Deus agindo através da minha vida. Eu tenho projetos pessoais, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser advogado, eu sonho com tantas coisas. E eu vou conquistar, mas a prioridade, pastor, para mim é fazer a obra de Deus. Maria, ela fez o que pôde. Maria não somente fez o que pôde, em segundo lugar, ela fez o seu melhor. Ela fez o seu melhor. Querido, esse vaso ornamental de alabastro, que continha esse perfume, ele tinha ali nesse recipiente aproximadamente quase que meio litro. Há uma divergência com relação a essa questão em termos de libras, com relação ali ao líquido dentro desse recipiente. Mas aquela mulher, ela vai fazer o seu melhor. Esse perfume, ele não era encontrado lá em Israel. Ele não era encontrado lá. Ele era encontrado nas cordilheiras do Himalaia. Era feito de um arbusto seco, e ali era moído, e era transportado nos lombos de camelo. Aquele nardo era um perfume preciosíssimo. Não somente era preciosíssimo, como também ele era raríssimo e também era caríssimo. Você gosta de usar perfume bom, irmão? Perfume bom é caro, né? Como é que você usa perfume bom, perfume caro? Hein? Derrama assim, é? Com certeza não. Você tenta ir devagarzinho, né? Para ver se ele consegue chegar até o final do ano, né? Durar pelo menos um ano, porque foi caro, irmão. Caro. Mas
refletindo sobre o contexto desse nardo puro, eu encontrei algo que para mim foi maravilhoso. Amados irmãos, aquela mulher, ela tinha esse perfume e ela vinha guardando esse perfume para um momento muito especial. Esse perfume ele custava, de acordo com a avaliação daquele que era o ladrão e iria trair Jesus, Judas, mais de 300 denários. Você já comprou um perfume que equivale àquilo que você ganha durante todo um ano de serviço, de trabalho? Não, né? Porque por mais que você possa comprar um perfume caro, mas talvez ele não vai levar todo o seu salário. Ainda mais o salário de 12 meses de trabalho. Mais de 300 denários. Um denário era correspondente a um dia de trabalho. Mais de 300 denários, praticamente um ano de trabalho. E o que ela faz? Esse vaso de alabastro, ela vai quebrar, como que o gargalo, e ela vai derramar na cabeça de Jesus. Eu fiquei refletindo sobre essa questão quebrar. Eu achei muito interessante um comentarista dizendo que Maria, ela não queria perder uma única gota daquele perfume. Ela queria entregar tudo para Jesus. Querido, fica uma pergunta diante desse quadro: você tem entregado o seu melhor? Você tem realmente dado o seu melhor para o Senhor? Ou você tem feito de qualquer maneira a obra do Senhor, aquilo que é referente ao Senhor? Maria, ela fez aquilo que ela compreendia ser o melhor. Terceiro destaque que eu quero fazer é que além de Maria ter feito o que ela pôde, além de ter feito o seu melhor, ela fez de forma sacrificial. O perfume equivalia, segundo Judas, a mais de 300 denários. Só que tem um detalhe: se um denário equivale a um dia de trabalho, 300 denários praticamente um ano, pois o ano tem 365 dias. Aquela mulher, ela não conseguiu, com certeza, usando a lógica, a razão, ela não conseguiu juntar, comprar aquele vidro de perfume em um ano somente. Porque se o que ganhava era um denário por dia e tinha que se comprar outras coisas, ela com certeza levou mais tempo para juntar quase meio litro de perfume. Ela fez de forma sacrificial. Eu pergunto: aquilo que você e eu temos feito para o nosso Deus é algo que merece receber o selo sacrificial? Olhando para as seitas, para os movimentos heréticos, coisas que nós costumeiramente falamos ali na sala dos homens com o nosso professor irmão Zé Luiz, a gente observa como se doam aqueles que servem a um Deus falso, como se esmeram, como se dedicam àqueles que servem a uma falsa fé, mas fazem sacrificialmente nas romarias, pagando promessas. Aqueles que adoram na Índia as variedades de deuses existentes na Índia, adorando animais,
se sacrificando por aquilo que não é a verdade. Quando nós vemos irmãos que têm dificuldades de fazer algum tipo de sacrifício por Jesus. Amados irmãos, nós precisamos parar para pensar se nós temos realmente sacrificado alguma coisa para servir a Jesus. Sacrifício é algo agradável? Hein? Não, vai exigir de nós. Tem pessoas que têm dificuldade de ir para a igreja, templo, porque dizem que está muito calor, porque está chovendo muito esse período. E aí vão criando situações, porque é longe, as mais variadas desculpas. Quando nós observamos nesses movimentos neopentecostais, as pessoas fazendo coisas que a gente para e olha e diz, rapaz, pessoas pegando 2, 3 conduções, às vezes, nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais do nosso país, para chegarem aos locais de culto, para poder ouvir aquilo que não é o Evangelho. Quando nós vemos irmãos simplesmente menosprezando, deixando de lado a oportunidade de ouvir, de crescer, de aprender com a palavra de Deus, com o genuíno Evangelho de Cristo, vindo à igreja. Esse zelo que as pessoas apresentam diante de deuses falsos, é algo que deve, no mínimo, mexer conosco. De acordo com a tradição judaica, as mulheres elas economizavam como podiam para comprar o perfume gota a gota para o seu casamento, é uma possibilidade. E ela não deu apenas aquilo que era mais valioso, mas aquilo que mais tinha significado para ela. Você é o tipo de irmão que dá sobras para Deus? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque ofertar é coisa séria. Provérbios 3:9, a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus com as nossas primícias. Você tem realmente feito algo sacrificial com relação ao financeiro? Eu quero lhe orientar a refletir quando chegar em casa, na segunda carta de Paulo, capítulo 8, verso 1 ao verso 5. E eu vou só citar aquilo que diz no verso 5, dentre tantas coisas importantes que há nesses 5 versículos. Para mim é a chave, é o segredo. Paulo ele diz que os irmãos ali macedônios, eles se doaram primeiro ao Senhor para depois ofertar. É o grande segredo que eu observo aqui. Quando nós nos doamos, nós conseguimos fazer de forma sacrificial aquilo que há de melhor, aquilo que nós podemos para o nosso Deus. Vou contar uma história rápida que aconteceu com um colega meu. Esse pastor ele estava com um projeto de uma reforma no templo da sua igreja, do seu santuário lá, e desafiou a igreja, para a igreja participar, colaborar. E acontece que na sua residência chegou uma irmã, uma ovelha sua, e disse, pastor, eu vim aqui para trazer a minha colaboração para a reforma que a igreja está desenvolvendo. E aquela irmã entregou ali o envelope para o pastor, eles conversaram um pouquinho, e a mulher do pastor estava ali na cozinha só ouvindo, atenta, observando tudo. E aqui vai uma dica para você que é casado, tá bom? É muito bom ouvir a nossa esposa, mas nem todas as vezes, tá bom? Guarde a dica. O que acontece? Aquela irmã deixa o envelope, vai embora,
E a mulher do pastor sai da cozinha já irada, em direção ao pastor, dizendo: como é que tu faz um negócio desse? Como é que tu recebe dinheiro da irmã? Como é que tu aceita essa oferta? Tu sabe como é que a irmã vive de auxílio do governo. E ele abriu ali o envelope tinha R$30. Envelope ali, um papel. Sabe o que é que o pastor fez? Com a conversa que a mulher passou para ele? Ele ouviu a mulher. Sabe onde é que o pastor foi? Na casa da sua ovelha. Quando ele chega na casa da sua ovelha: ô, minha irmã, aquele sorriso meio amarelo. Não, irmã, é porque é o seguinte, a gente tem conhecimento da sua dificuldade, a gente sabe do que você tem passado, como tem sido difícil. Então, assim, não se preocupe não, a irmã pode guardar aí a sua oferta, tá bom, para poder ajudar. Irmãos, aquele pastor, ele ouviu, não só da esposa, mas agora ele ouviu da sua ovelha. A irmã disse: pastor, o senhor me respeite. O senhor acha que eu vou ficar de fora da obra de Deus? Irmãos, oferta sacrificial é algo que exige. Olha para aquela viúva pobre lá em Lucas 21. O texto diz que ela deu o quê? Tudo. Não é que depois ela não ia conquistar mais nada, não, mas é tudo o que ela tinha no momento. Ela se coloca à disposição, deixando claro que tudo que ela tinha pertencia ao Senhor. Próximo destaque, irmãos. Olhando para o texto. Mas antes de avançar no texto, eu lembrei de uma coisa. Não posso deixar passar isso. Eu tenho medo de cantar algumas canções. E tem uma canção do nosso cantor cristão que eu tenho muito medo de cantar essa canção. Eu refleti muito para cantá-la. Talvez você cante. E talvez quando você canta, você é um mentiroso. Sabe qual é a canção? Tudo a ti. Conhece? Tudo entrega. A gente canta dizendo que tudo. O que é tudo, irmão? O que é tudo, irmão? Tudo é tudo. E nós abrimos a boca cantando para dizer que tudo nós entregamos. Só que não é verdade. Ofertar sacrificialmente. Próximo destaque. Essa mulher, Maria, ela nos ensina que ela fez mesmo em meio às críticas. Ela fez mesmo em meio às críticas. É segredo de Estado, como é que aquela mulher consegue entrar ali e fazer isso? Alguns chegam a dizer que Simão, o leproso, também poderia ser Lázaro, que havia sido ressuscitado. Alguns chegam a dizer que Simão poderia ser o pai de Marta ou o marido de Marta, porque Marta estava servindo naquele banquete. Não se sabe ao certo. Mas Maria agora é alvo das críticas. E observe bem, ela é alvo das críticas de quem? Da liderança. Maria é alvo das críticas da liderança, irmãos. Da liderança que Jesus tinha. Observando o verso 4, o verso 5 e o verso 6, nós vamos observando Jesus fazendo uma construção, falando sobre indignação, falando sobre murmuração e falando sobre uma possível molestação. Diante da atitude daquela mulher que fez o que pôde, daquela mulher que fez o melhor, que fez de forma sacrificial, ela mesmo assim o faz em meio às críticas. O verso 4 diz que eles se indignaram com a atitude daquela mulher. Como pode? O verso 5 vai dizer que eles se irritaram, ou em outras traduções, eles murmuravam. E o verso 6, eu fico pensando em cena dizendo: não a molestais. Eles iam partir para a situação de tirar aquela mulher à força dali. Molestação é crime. Código Penal está aí.
uma construção, indignação, murmuração, molestação era o próximo passo. E Jesus diz: não a molestais. Agora vamos olhar para nós. Você é o tipo de pessoa que quando se propõe a fazer algo para Deus, e alguém critica aquilo que você está fazendo, você para. E você até argumenta e diz: pastor, até que eu queria fazer, mas o pessoal está criticando, pastor. Irmão, todo aquele que se levanta para fazer a obra do Senhor é alvo de críticas. Eu aprendi que não existe, você pode até discordar de mim, mas eu aprendi que não existe esse negócio de crítica construtiva e crítica destrutiva. Para mim, eu classifico como crítica. Crítica é crítica. Se está criticando é porque ele está dizendo que não está bom. Para mim é simples assim. Aquela mulher foi alvo de críticas. E nós, diante das pessoas que se levantam, diante às vezes da liderança, daqueles que detêm o conhecimento teológico talvez, o conhecimento de igreja, eclesiológico. Olha, rapaz, tu chegou aqui hoje, tu já quer ser líder de célula. Tem calma, rapaz, vai devagar. Irmão, chegou ontem, já está cantando. Irmãos, como nós às vezes servimos de empecilho para o avanço, para o progresso de algumas pessoas. E às vezes fazemos isso sem nem parar para refletir no que estamos fazendo. Críticas. Maria, ela nos ensina a lidar com essa situação. O próximo destaque é que Maria, ela fez, mas ela fez num tempo apropriado. Ela fez no tempo certo. Ela fez no tempo certo. Jesus, ele tinha um grupo de mulheres que o auxiliavam financeiramente no seu ministério. Algumas mulheres as quais haviam nascido de novo ali e recebido uma libertação de demônios, como Maria Madalena, a Joana, a mulher de Cusa, e outras mulheres que o auxiliavam financeiramente. E eu ouvindo um colega ministrando sobre isso, eu fiquei assim impressionado como a Bíblia é maravilhosa. E ele descrevendo como é que era a estrutura logística, porque Jesus, ele sempre andava com um grupo bem grande. E para você chegar com um grupo, como o grupo que Jesus andava, em uma cidade, talvez não tinha aquela cidade a estrutura para receber, e ali tinha que ter talvez um café, vamos pensar aqui na nossa atualidade, um almoço, um lanche, um jantar, toda a logística, para eles irem tomar banho, coisas dessa natureza. E diz o texto que essas mulheres, elas auxiliavam o ministério de Jesus. Mas essas mulheres que fizeram muito por Jesus, e até mesmo estavam ali, quando Jesus agora está morto, elas vão à cidade, ali é o comércio local, em busca de comprar especiarias, para que elas pudessem fazer aquele embalsamento do corpo do mestre. Jesus, ele nos leva a refletir sobre algo impressionante. Quando essas mulheres levam essas especiarias e chegam ali, o túmulo agora está aberto. O anjo, ele diz para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Ele já ressuscitou. Aí nós olhamos para o texto de Marcos, que vai nos dizer assim, que aquela mulher, Maria, ela, com essa atitude, ela antecipou a preparar Jesus para o sepultamento. O que eu aprendo aqui? Que nós precisamos aproveitar a oportunidade para fazer hoje e não deixar para amanhã. O que você precisa fazer hoje, não seja um procrastinador, não viva empurrando as coisas. O que você tem para fazer hoje, o que você tem para resolver hoje, resolva.
Eu também fui muito impactado essa semana, meditando na história de Absalão, filho do rei Davi. E você bem conhece a história de Absalão, aquele que manteve relações sexuais com as mulheres de Davi, ali à luz do dia. E Absalão, diz o texto bíblico, que ele vai passar um período de 11 anos sem falar com o pai, Davi. E quando Absalão então morre, Davi, ele parece que desperta, e ele começa a chorar: Absalão, Absalão, meu filho querido. E aquilo toma conta do ser de Davi de tal forma, mas é tarde. Porque passaram-se muitos anos, muito tempo, e ele não aproveitou a oportunidade. Querido, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Tem tanta coisa que Deus tem para você fazer. A vida passa tão rápido. Eu li sobre muitos personagens da história do cristianismo, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, tantos feitos maravilhosos, pessoas que se colocaram à disposição de Deus para ser usadas por Deus. Mas eu fiquei meditando muito na partida de alguém que impactou muito a minha vida, o irmão Fausto. E como foi maravilhoso, ou como foram maravilhosos os dias, os meses, os anos que eu tive a oportunidade de poder estar com o irmão Fausto, conviver com ele e ver naquele homem com tantas dificuldades na área da saúde, com tantas limitações, até mesmo no aspecto de conhecimento teológico, mas alguém que tinha um desejo ardendo dentro do seu coração de fazer a obra do Senhor, não tinha dificuldade, não tinha tempo ruim, ele estava preparado para falar de Jesus, aproveitando as oportunidades. Querido, o tempo de fazer algo para o Senhor é agora. Administre bem o seu tempo, reflita sobre qual tem sido a prioridade na tua vida, porque o reino de Deus é a nossa prioridade, diz o Evangelho. Próximo destaque, sexto lugar, Maria, ela fez por amor ao seu amigo e mestre. Maria, ela fez o que fez, aquilo que pôde, ela fez o seu melhor. Maria, ela fez sacrificialmente. Maria, ela fez apesar das críticas. Maria, ela fez no tempo certo, antecipando-se. E Maria, ela fez o que fez para o seu amigo, para o seu mestre. Irmão, você se considera um amigo de Jesus? Você se considera um amigo de Jesus? Olha só que coisa interessante. Nesse mundo digital, nós participamos, nem todos participam, isso é lógico, mas a grande maioria participa de grupos, de redes sociais. Lá do tempo do Orkut, hoje nós temos aí Facebook, tem essa possibilidade, o WhatsApp. Então, a gente observa essas redes, principalmente Facebook, que existe um crivo avaliativo para a gente aceitar alguém para ser nosso amigo, não é verdade? Não é assim? Funciona? No mundo digital. Saindo do mundo digital, aqui no mundo físico, como é que funciona? Como é que você classifica uma pessoa para se tornar sua amiga? É qualquer um? É alguém que vive de qualquer maneira? Ou você estabelece critérios para que alguém possa ser considerado seu amigo, que faça parte desse seu seleto grupo de amigos, pessoas próximas? Por que às vezes nós pensamos que com Deus, com Jesus é diferente? Lá em João, capítulo 15, verso 14, João, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, existe um caminho. Para ser amigo de Jesus, existem algumas questões. Não é qualquer pessoa, vivendo de qualquer maneira, que pode dizer que é amiga de Jesus. Tá certo? Cuidado.
Porque se eu e você somos criteriosos com relação a amigos virtuais, amigos aqui, materialmente falando, por que Jesus ele teria que agir de forma diferente? Se você resolve trilhar um caminho que não é o caminho que ele te mandou seguir, não tem amizade com o mestre. Ela fez aquilo que fez para o seu amigo, para o seu mestre. E como é importante isso? Por quê? Porque ela fez com amor. Ela fez aquilo porque ela amava Jesus. Jesus ele pernoitava vez por outra ali quando ele passava naquela região da Judéia, indo ali em direção a Galiléia, ele encostava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos, a Bíblia diz isso. Eles tinham esse vínculo de amizade. E esse vínculo de amizade era estabelecido sobre o amor. Queridos, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz o seguinte: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada valeria. O amor nos constrange. E é uma outra canção que eu também tenho medo de cantar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Você conhece? Cuidado quando você cantar essa canção. Se você não é amigo de Jesus, você está mentindo. Porque amigo de Jesus é aquele que faz aquilo que ele manda fazer. Cuidado. Caminhando para o desfecho, para o final, agora eu quero pensar com você, em sétimo lugar, sobre a relevância daquilo que aquela mulher fez, e fazendo um paralelo com a relevância daquilo que nós temos feito, das nossas ações, e como essas ações, elas vão repercutir, como as nossas ações, elas vão reverberar no futuro. Irmãos, nós temos em nossas mãos um privilégio muito grande, mas também temos em nossas mãos uma responsabilidade muito imensa. Parar para pensar que através da sua vida, através daquilo que você fez, alguém conseguiu chegar a Cristo. A tua família conheceu Jesus. E as gerações que virão, talvez olhando uma fotografia sua na casa dos pais, uma criança olhando a foto, possa ver você lá, talvez, irmão Orlando, vovô Orlando, já foi para a glória. E a criança pergunta para o pai: papai, quem é esse aqui? E o pai pode dizer: é o seu avô, Orlando, um homem de Deus, aquele que me ensinou a caminhar nos caminhos do Senhor. Como isso é precioso. Irmãos, qual será o nosso legado deixado? Como lembrarão de você? O que você está fazendo que irá impactar positivamente as futuras gerações? Aquela mulher fez algo que o próprio Senhor Jesus disse que iria continuar sendo lembrado. E hoje, aqui no templo da primeira igreja batista em Timon, nós estamos falando sobre o que essa mulher fez. Eu quero finalizar essa palavra, irmão, falando sobre um cidadão que eu tive a oportunidade de pastorear em Bacabal. Alguém muito rico, dono de faculdade, dono de escola, dono de essas construções de casas financiadas pela Caixa Econômica. Alguém muito rico mesmo. E ele, na época, tinha 3 filhos pequenos, uma escadinha. E eu nunca esqueci isso. Conversando com esse irmão, falando sobre projetos
que às vezes a gente ouve os jovens, os adolescentes falando para o seu futuro, na área empresarial, no seu negócio. E aquele irmão, ele disse algo que eu nunca esqueci, ele disse: pastor, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais precioso para mim, e é o que eu desejo para os meus filhos, antes de qualquer coisa, de qualquer sucesso em qualquer das áreas que eles possam vir a ter no futuro, que eles sejam bem-sucedidos na fé, é que eles sejam grandes homens de Deus. As outras coisas, pastor, a gente vai trabalhando, são importantes, são, mas isso para mim é o mais caro, para mim isso é a prioridade. Irmão, fica aqui para você uma reflexão, que é pai, que recebeu um grande presente, como diz o Salmo 127, os filhos que são herança do Senhor. Quando o teu filho falta na escola, um dia, você chama a atenção do teu filho? Quando o teu filho falta na escola, 2 dias, você chama a atenção do teu filho? Quando o teu filho falta na faculdade, 1 semana, você chama a atenção do teu filho? Hein? Não, né? Para você não importa se ele vai ou se ele não vai para a escola, se ele vai, se ele não vai para a faculdade, tanto faz, né? Por que às vezes a gente percebe que não há a mesma dedicação com relação àquilo que é mais importante e mais precioso, que é a vida com Deus? Meu filho, ó, se arrume, hoje tem culto, você vai. Meu filho, hoje tem célula, você vai para a célula? Você sabe que na célula você é membro e é importante na célula? Você sabe que o projeto de Deus, que é missões, é tarefa sua? Nós precisamos parar para pensar nisso, igreja. Porque se nós não agirmos assim, infelizmente nós vamos estar colaborando para que as futuras gerações, a começar dessas que estão aqui, elas se percam. É trágico você se deparar com um jovem, com um adolescente no contexto de hoje, que ele não conhece quase que nada de Bíblia. Alguém que tem vergonha de falar que é crente na escola, que na faculdade ele não abre a boca para dizer o que Jesus fez na vida dele, talvez nem fez. O desejo do meu coração, irmão, é que você saia daqui nessa noite, refletindo sobre a vida de Maria e tantas lições preciosas que ela tem a nos ensinar. Mas que você saia daqui pedindo a Deus que mude radicalmente a tua forma de encarar, a tua forma de ver o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é coisa séria. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você crê hoje, entenda que esse Evangelho, ele precisa também chegar a outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero convidar você a fechar os teus olhos, como assentado você está, e a curvar aí a sua cabeça, enquanto nós oramos ao Senhor. Eu quero nessa noite fazer um convite todo especial para você, a parar para pensar como é importante ter Jesus na nossa vida. Se você olhou para aquilo que Maria tem a nos ensinar, com a sua atitude, com o seu modelo de vida, tudo aquilo que foi falado nessa noite, eu quero convidar você a colocar em prática o Evangelho de Cristo na tua vida e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar aquilo que eu posso fazer. Eu posso, Senhor. Eu quero entregar o melhor. Eu quero fazer de uma forma sacrificial, Senhor, porque isso agrada ao Senhor, agrada o Teu coração. Eu quero fazer, Senhor, porque eu entendo que esse é o momento certo, é o momento oportuno. Eu não quero deixar para depois, porque eu não sei o que vai vir depois. O amanhã pode ser muito tarde, é agora. Renda-se ao Senhor Jesus e a partir de hoje torne-se amigo dEle, fazendo aquilo que Ele manda. E entenda que a tua atitude hoje
ela vai ter um peso gigante diante de todas as tuas atitudes na vida da geração que Deus te coloca como representante do reino de Deus. Eu quero convidar você nessa noite que entendeu que Deus falou contigo, a ficar em pé entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Com essa simples atitude nós vamos estar orando pela sua vida. Aonde está a primeira pessoa que entendeu que Deus falou com você? Fique em pé, por gentileza. E nós vamos orar pela sua vida. Alguém, pastor, eu entendi que Deus falou, foi comigo mesmo. Ele me chamou para viver o Evangelho. Fique em pé em nome de Jesus e nós vamos orar pela sua vida. O dia da salvação, diz a Bíblia, que é um dia chamado hoje. Esse é o momento de você reconhecer o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Há alguém nessa noite? Fique em pé e nós vamos orar pela sua vida, amém? Se não há, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você, permaneça de olhos fechados. Pai, nós louvamos.